Bem-vindos! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast Papo com Seminarista. E hoje, de fato, é um papo com seminaristas e entre seminaristas. Muito bem-vindo, você irmão, você irmã, que vem mais uma vez escutar o nosso conteúdo, está conosco, assistir. E hoje temos dois convidados especialíssimos. Irmãos que estão terminando o processo formativo e vieram aqui para conversar conosco. Conversar sobre como é que estão sendo as coisas e os preparativos para a ordenação diaconal e futuramente presbiteral. São dois irmãos que estão terminando esse processo formativo inicial. Meus caros, bem-vindos, o espaço é nosso. Obrigado, Leonardo. Saúde a você e também ao nosso seminarista Otávio. Uma alegria estar aqui. Obrigado, irmão Léo, paz e bem. Obrigado pelo convite. E ao meu irmão e companheiro Lucas, aqui do lado, trilhando esse caminho. Maravilha. Bem-vindos. E primeiro, apresentem-se verdadeiramente ao povo de Deus, ao nosso público. Quem são vocês? De onde vieram? Em que paróquia estão? E aonde estão localizados? Bem, eu me chamo Lucas. Lá no seminário eu sou conhecido como Sena, né? Tenho 30 anos. Minhas origens são Crapiúnas, lá do sul da Bahia, a cidade de Itabuna. Mas já há alguns anos a cidade de Salvador me adotou como um filho. E estou concluindo este processo da primeira etapa da formação inicial e me preparando para o sacerdócio. Eu que sou enviado ao seminário pela querida e amada paróquia Santa Clara, cujo pároco que me enviou é o padre Jucimário, a quem eu tenho um carinho filial muito grande e a quem devo a ele também e agradeço por ser aquilo que sou hoje. E sou uma pessoa grata a Deus por ter trilhado este caminho para ser verdadeiramente amigo de Deus e servir a Santa Igreja, em especial a minha igreja particular de São Salvador da Bahia. Eu sou Luiz Otávio. No seminário me conhecem como Otávio. Poucos como Luiz, outros como Monsenhor. Mas Otávio, pode chamar assim. Minhas origens é lá também, no interior das terras cacaueiras, do sul da Bahia. Nasci em Aurelino Leal, onde fui criado, onde recebi a educação da fé e de onde saí em busca de responder ao chamado, a uma grande missão. Deus me confiou. Cheguei aqui em Salvador, enviado pela Diocese de Ilhéus, nesse percurso, como faz parte das contradições da vida, senti a necessidade de dar uma pausa restauradora. E assim o fiz. Saindo, continuei na cidade. Nesta cidade fui acolhido, nesta arquidiocese fui muito, muito bem acolhido. E por incentivo do padre Manuel Filho, pároco da paróquia Ascensão do Senhor no CAB, comecei novamente a encontrar o encanto e a beleza pela vocação sacerdotal, e ele então me motivou a fazer um caminho de retorno. E aqui estou para responder, assim como em 2013, a uma grande missão. Obrigado. Vamos lá. Maravilha. Esses irmãos passaram por todo o processo no seminário. As pessoas têm muita dúvida de como é que é o processo de seminarista, né? Pensa que, quanto tempo forma o padre? Não, só são 4 anos, né? Só são 2 anos. Lucas, explica isso melhor para a gente. Bem, no nosso caso, nós estamos nos preparando para o sacerdócio e servir a uma igreja diocesana. Vamos nos preparar para ser obediente àquilo que o nosso bispo nos pede. Nesse caso, a primeira etapa da formação se chama propedêutico, ou seja, uma preparação para o seminário, onde ali aquele candidato irá vivenciar já esse ambiente de seminário comunitariamente,
no dia a dia, nas orações diárias e conhecendo este ambiente chamado seminário, essa sementeira que é o seminário. Então, após mais ou menos 1 a 2 anos, o candidato, em seguida, vai para a etapa do discipulado, que é onde ele vai estudar durante 3 anos o curso de filosofia. Após isso, o candidato vai para a etapa da configuração, onde lá ele vai estudar a ciência teológica durante 4 anos. E depois, em seguida, tem o período chamado período de síntese, que é onde o candidato vai fazer o seu estágio pastoral numa paróquia, ali vivendo com a comunidade mais de perto, conhecendo as realidades. É uma etapa muito bonita que é a que nós estamos vivenciando, Tanto o Otávio como eu. Eu estou na paróquia Santo Antônio Além do Carmo e o Otávio na paróquia Nossa Senhora da Conceição de Piripiri. Então lá a gente vai conhecendo essa realidade chamada paróquia, conhecendo as pessoas, a realidade de cada um, a história de cada um, que é muito bonita, os desafios e também o dom de cada um. O povo de Deus é um povo cheio de dons, que coloca a serviço da igreja. Então, essa é mais ou menos a etapa da formação para o ministério sacerdotal na vida diocesana. Claro que na vida religiosa existem outras etapas mais específicas, mas na vida diocesana é esse o processo de formação para o ministério presbiteral. Maravilha, é uma longa caminhada, mas é uma caminhada necessária para o nosso aprofundamento, em vista da missão que irá ser confiada a nós. A nós. A nós. Daqui a pouco vai ser, talvez, a minha vez, de chegar nesse processo. Estamos aqui. Estou no último ano de seminário e acompanhando também esses irmãos que passaram pelo mesmo que eu passei, pelas etapas que eu passei, e agora eles estão alcançando voos mais altos, almejando voos mais altos. E dentre todas as alegrias e tristezas que é viver no seminário, nessa etapa da síntese, o que, para você, Otávio, o que você leva de ensinamento, o que o seminário ensinou para você nesse momento que você está vivenciando, pode vivenciar melhor nessa etapa de síntese? Para mim, a coisa e a realidade mais profunda que todo o percurso da formação inicial no seminário nos convida a viver, exatamente viver a dimensão da vida comunitária, da vida fraterna, em vista daquilo que nós seremos na comunidade paroquial. As pessoas têm necessidade do pastor, da presença do pastor, de proximidade. E para isto, o seminário nos forma na perspectiva comunitária, no intuito de termos um coração e uma personalidade fraterna. Desenvolver esse carisma da fraternidade, do relacionamento das pessoas. De fato, na paróquia, isso eu já posso perceber na pele. E penso que o meu colega Lucas não é diferente. Somos convidados a ser mestres, especialistas, alguns diriam, em relacionamentos. Então, a vida comunitária do seminário, com a sua diversidade de pessoas, que têm seus costumes, sua cultura, sua origem, nos forma. É um laboratório para aquilo que nós viveremos e já estamos vivendo de forma mais ampla, mais aprofundada e mais diversa ainda na paróquia. Então, esta formação comunitária, em vista de formar a personalidade do pastor, do padre próximo, entre irmãos com o povo, é o que o seminário, no decorrer destes anos, pôde me possibilitar e agora me enviando, já na paróquia de Piripiri, poder transbordar esta vivência fraterna pastoral. Interessante é que muitas pessoas têm a ideia de que o padre é uma pessoa sozinha, isolada. Não, o padre é uma pessoa inserida em uma comunidade, é chamado a viver em comunidade. Não se vive cristianismo solitário. Se vive o cristianismo em comunidade, todos em conjunto, fazendo com que
todos fazendo parte da mesma família, que caminhemos juntos para o reino de Deus. E é algo fantástico de viver no seminário. Para mim foi um baque quando entrei no seminário. Eu sou filho único e saí de casa só meu pai, minha mãe e eu, três pessoas morando em uma casa. De repente estava morando na etapa do propedêutico, a etapa inicial, com 22 pessoas. E aí? Dividir banheiro, dividir quarto. Nossa, né? É algo muito diferente, é um baque inicial. E acredito que foi diferente para vocês também sair da casa de vocês, da cidade de vocês, para entrar em uma outra realidade, nessa mãe acolhedora, Arquidiocese de São Salvador da Bahia. Como é que foi esse processo de transição, Lucas? Bem, no meu caso, além de tudo isso que já foi dito aqui, eu costumo sempre dizer nas comunidades, né? Um padre ele não cai do céu, né? Prontinho. Ele tem a sua história, né? E foi graças a essa história que eu pude dizer sim ao Senhor, né? Nessa primeira igreja, a igreja doméstica, que é a minha família, ela me preparou para que eu um dia pudesse dar esse sim. E para mim também não foi fácil, né? Viver ali cercado do amor da família, da proteção, do cuidado, mas ao mesmo tempo, sempre o que me moveu foi aquela certeza do chamado e aquela certeza de que esse sim que eu estou dando é para a minha felicidade. Eu me sinto feliz por ter dado esse sim e ter tomado essa decisão de poder sair de casa, né? Deixar-se ser formado pelaquela sementeira que é o seminário, deixar-se se desconstruir para formar uma identidade configurada a Jesus Cristo. Então, isso foi o que me moveu. A saudade é normal, né? Cada um de nós, nossos irmãos seminaristas, tenham certeza disso, sente a saudade da família, né, de casa, dos amigos, da comunidade paroquial, mas lembrar deste sim que foi dado, né, com tanto vigor, com um ardor no coração, é o que me moveu, né, e me move ainda hoje a querer corresponder à vontade de Deus na minha vida, o sonho de Deus para a minha vida. Fantástico. E todos nós, de um certo modo, vivemos esse processo de desmame da família, de sair de casa. É algo que faz parte da nossa vida e é algo que nos fortalece até como pessoas, como seres humanos no mundo, né? De homens adultos que estão vivendo os seus sonhos, estão vivendo a sua relação com algo maior, e é algo que traz uma maturidade forte para nós que estamos nesse caminho. E Otávio, observando nesse processo todo, vocês estão no período de síntese, se preparando para o ministério diaconal. Diaconal transitório, né? Qual a diferença entre o diaconato transitório e o diaconato permanente? Minha mãe mesmo, ela tem uma dúvida. Ela sempre pergunta para mim. Tudo ela pergunta para mim. Aí fica, meu filho, o senhor vai ser diácono, né? O senhor não, você, né? Você vai ser diácono, né? Eu, vou, minha mãe. Vou, mãe. Então você vai casar, né? Eu, não, mãe. Não, netinhos ficarão para depois, para outros, talvez. Mas como a diferença, né? Diácono transitório e diácono permanente. E no sacramento da ordem, nós temos 3 graus. Todos eles é sacerdócio de Jesus Cristo. O diaconato, o presbiterato e o episcopado. O diaconato permanente são geralmente os homens casados e com esse carisma também de contribuir na vida da comunidade junto com a sua família, que participa da sua diaconia permanente, exercem esse serviço à igreja. A diferença do diaconato permanente para o diaconato transitório é que o diaconato permanente são homens casados. E o diaconato transitório, em vista do grau do presbiterato, faz o acatamento livre e consciente do celibato sacerdotal. Se por um lado, com a formação da família, tem a sua família ao seu lado como uma forma de exercer o seu ministério, nós
em vista de tomarmos uma família mais ampla, que é a comunidade paroquial, fazemos o acolhimento livre do dom da igreja, que é o celibato, em vista da missão mais ampla ainda, que será a missão do presbiterato, né? Então, a diferença é exatamente esta. O diaconato permanente são homens casados e o diaconato transitório são homens que fazem o acatamento livre e consciente do celibato em vista do ingresso no segundo grau da ordem, de acordo com a oração e o discernimento da igreja, que é o presbiterato. Bom, que a gente fale sobre isso para que na cabeça das pessoas tenha uma certa consciência sobre isso. E, de fato, conhecendo a vocação sacerdotal, riquíssima e também diaconal. As dignidades, né, se pareiam. Então, só que nos serviços são diferentes. O diácono é o Cristo servo. Isso é lindo da teologia diaconal. É o Cristo servo, o que está para servir, o que se ajoelha, o que se coloca inteiramente a serviço do outro. Podemos observar nas nossas comunidades. Os diáconos são aqueles que estão mais empenhados em projetos pastorais, em projetos sociais, e aqueles de fato que se doam, que se colocam a serviço. O Cristo servo. Lucas, nesse processo de síntese, na paróquia Santo Antônio, além do Carmo, lá com o nosso estimado Padre Jailson, como está sendo esse sentir a paróquia, esse estar perto do povo e participando cada vez mais, tomando posse, tomando consciência da missão futura? Primeira, minha alegria, meu contentamento de estar servindo aquela paróquia, né? A paróquia Santo Antônio Além do Carmo, a primeira paróquia dedicada a Santo Antônio no Brasil, ela tem muitas peculiaridades interessantes. Primeiro porque, por estar numa capital, parece que é um interiorzinho ali, dentro de uma cidade grande, né? Então, é um povo muito acolhedor, é um lugar muito bonito, muito bem conservado também. E, como qualquer outra paróquia, nas melhores famílias, tem lá suas dificuldades, né? Mas é uma paróquia que busca preservar a sua identidade, né? As suas riquezas culturais, as suas tradições. Esse mês, por exemplo, dois eventos grandiosos acontecem na nossa paróquia. O primeiro é a festa do Divino Espírito Santo. Durante todos os domingos da Páscoa, tem a preparação, como se fosse uma novena mesmo, em preparação para a grande festa de Pentecostes, onde tem o menino imperador, né, todas aquelas riquezas, né, que existem na festa do Divino Espírito Santo, existe ali naquela igreja. E, de fato, antigamente, o próprio imperador ia nessa festa, e por isso é a tradição do menino imperador. E depois o mês mariano, todos os dias deste mês mariano, né, tem uma atividade na paróquia. Né? E fora outras tradições que existem na paróquia, que o padre Jailson, como historiador, né, ele morou alguns anos em Roma, estudando a história da igreja, então é interessante que ele busca manter essas tradições vivas, né, preservar essas tradições da paróquia. Então, para mim, é uma honra estar ali com aquele povo, né, um povo que também muito variado, além dos nativos, existem também pessoas de fora, que já frequentam aquela comunidade paroquial há muitos anos, né, e está sendo, assim, para mim, muito enriquecedor. Está entrando na vida e na história daquele povo que abre a sua vida também e o seu coração para nos acolher. Lindo, 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 lindo. E saindo dali do centro, quase centro de Salvador, da dita Salvador Velha, né? Aquele processo. É muito lindo o Santo Antônio, além do Carmo. Vão lá conhecer uma parte da nossa cidade lindíssima. Boêmia, o pôr do sol de lá, fantástico. Para quem é como eu que gosta de pôr do sol, vai lá, aproveita. E sobretudo agora, né, na trezena de Santo Antônio, que hoje a gente já está se preparando para este momento grandioso da paróquia. Exatamente, maravilha. Aproveitem, visite o Santo Antônio. E saindo do Santo Antônio, vamos lá
para nossa amada suburbana. Suburbana, local de um povo de Deus férvido. Um povo de Deus que gosta de trabalhar, que gosta de estar presente e que o padre, o sacerdote, o seminarista também se faça presente. Vamos lá para Piripiri. Otávio, como está sendo lá em Piripiri? Detalhe, também passei por lá para Piripiri. Certamente o pessoal de lá de Piripiri deve observar esse podcast, ver nosso podcast. Abraço para todos, saudades. Bem, para mim, a experiência lá na Nossa Senhora da Conceição de Periperi tem sido uma escola. A forania da suburbana, de fato, é uma escola de padres, pastores, de sacerdotes, pastores. Quer seja pelos grandes desafios socioculturais, socioeconômicos, que eu não preciso aqui descrever, todos nós conhecemos, quer seja por ser uma realidade marcada, de certo modo pela uma certa presença acentuada da violência que atinge toda a nossa cidade, que se torna um desafio à nossa missão, à nossa evangelização. Mas, sobretudo, uma escola, porque é um celeiro de esperança. Cada pequena comunidade, cada família visitada, nós vamos vendo de fato que a presença do sacerdote, no meu caso, a presença de um seminarista que já está um passo mais próximo do serviço sacerdotal, deve ser uma presença de esperança. E eu vejo isso quando, com a nossa presença, a nossa fala, o nosso contato, o nosso abraço, as pessoas que passam por suas dificuldades, suas contradições, mas se enche de um encanto, de uma esperança para a vida, de modo que eu sou tentado a dizer que a nossa missão, talvez hoje seja isso que as pessoas veem no sacerdote, diante de tanto desafio, de tanta contradição do mundo, do nosso da nossa cidade, é exatamente ser um vagalume de esperança nessa escuridão do mundo. Então, tenho vivido isso. Por um lado, recebendo esse germe de esperança pela resistência do povo em permanecer firmes na fé, quer seja sendo também esse sinal de esperança nas pessoas que passam suas contradições e os seus desafios. Então, a suburbana é uma escola para ser padre, pastor e padre da esperança. Esperança. Esperança, uma palavra que já nesse ano de 2024 já estamos experimentando, estamos vivendo de maneira mais intensa. 2025, o Jubileu da Esperança. Nós, como igreja, estamos nos preparando, estamos nos dedicando a meditar sobre o tema da esperança, que é o local, o tema onde nós devemos nos debruçar. E o Papa Francisco, na sua inspiração, na sua sabedoria, instituiu esse ano da esperança. E nós seminaristas, as pessoas sempre falam isso para nós, né? Vocês são a esperança da igreja. Vocês são... a igreja espera de vocês. Por um lado, isso traz um certo peso, mas também traz um acreditar. As pessoas acreditam na gente, apostam na gente. Então, a esperança é algo que nos move, que nos coloca inteiramente de frente para o mistério e faz com que nós tenhamos vontade, prazer de querer trabalhar e fazer com que, de fato, as coisas deem certo e caminhem da forma que devam caminhar. Mas, levando para o ramo também mais social, a juventude também é uma esperança forte da nossa igreja e também das vocações sacerdotais. Porém, muitos medrosos estão não escutando a voz de nosso Senhor. Lucas, como você observa isso? Juventude e sacerdócio. Diante desse mistério que você falou, nessa experiência que nós estamos fazendo agora mais de perto na paróquia, cotidianamente, eu vejo que o ministério hoje sacerdotal visa voltar a fazer o povo de Deus sonhar novamente, né? Nós somos esses
faróis que ajudam o povo a voltar a sonhar, né? Principalmente os nossos jovens. Como o Papa Francisco diz, não é o futuro da igreja, mas é o presente da igreja, né? E nós estamos tendo esse contato com essa juventude, que é uma outra geração. Uma geração, cada um com seus sonhos, seus anseios, as suas dificuldades, né? E quem melhor do que o sacerdote para ajudar este povo de Deus a voltar a sonhar de novo, a voltar para Deus, né? E eu penso que esse é um ano para nós bastante desafiador, porque nos desperta para isso, para esse chamado, né? De ajudar as pessoas a voltar a sonhar, os idosos, né? Procurar nos idosos essa sabedoria tão experiente na vida, né? E que também nos ajuda, né? Juntamente com os jovens, a fazer esse caminho bonito em nossas paróquias. E é algo preocupante, de fato, observar nas nossas pastorais, nas nossas paróquias, quando as pessoas vêm conversar com a gente, o sentido de vida perdido, principalmente os idosos. Nossa, na missão que teve agora no seminário no ano passado, que fomos ali para a região de Cajazeiras, muitos idosos desesperançados, muitos idosos, muitos jovens desesperançados. Estamos vivendo, né, esse período pós-pandemia, né? A Covid-19 está aí, mas a gente acabou aprendendo a conviver com ela. Mas aquele estado de alerta que vivíamos, não, graças a Deus, está se, né, se esvaindo. Mas a esperança, como o sacerdote ser esse homem de esperança, esse sinal de esperança, Otávio? Primeiro, eu penso que a primeira forma que o padre pode ser um sinal da esperança, de certo modo, com um discurso. Mas não o discurso retórico, mas sim com o discurso do testemunho, da própria vida, superando as suas dificuldades, superando os seus desafios, né? Então, penso que ele pode ser esse sinal de esperança no mundo, sobretudo começando por essa linguagem que convence. Um padre resiliente diante dos desafios que encontra na paróquia, quer sejam os desafios administrativos, quer sejam os desafios pastorais, quer seja com as próprias contradições humanas, uma vez que, como pessoas humanas, estamos constantemente em processo de autoconhecimento e processo de formação. Por isso que a nossa igreja é muito sábia. Há a formação inicial e a formação permanente, né? Então, se penso exatamente ser o testemunho de manter-se resistente, resiliente e manter-se na linha, na reta, em busca daquele objetivo maior, daquela meta maior para a qual todos nós caminhamos e peregrinamos na esperança, que o sacerdote pode ser esse sacerdote cheio de esperança. Então, eu posso ajudar as pessoas a superar as suas dificuldades, a superar as suas contradições, a suportar um mundo turbulento com o meu testemunho de também suportar este mundo turbulento, de também superar, de modo que a gente vai ver, o sacerdote não é um homem de outro mundo, mas também está encarnado nesse mundo secular com as suas contradições. Não um cogumelo que do nada apareceu de manhã na catedral e pronto, foi ordenado. Não, não é assim. Mas é alguém que também passa por esse processo de ser formado na contradição, na dificuldade e assim consolidar a esperança, que é uma virtude teologal. Se com a fortaleza, a virtude humana, nós resistimos e superamos as dificuldades, com a esperança nós conseguimos ver horizontes maiores. Com a esperança nós conseguimos ver solução aos problemas e às dificuldades. Então, eu penso que se eu conseguir encarnar esse discurso da esperança, vivendo da esperança e na esperança, o padre pode encantar esse mundo hoje, sedento de esperança. Perceberam, né? Vamos falar bonito. Vamos falar bonito. Mas é verdade. É verdade. O sacerdote é um homem de esperança, de olhar para a realidade e querer mudá-la, mas não
ele por ele mesmo, mas a luz de Deus, a luz do Evangelho, o Evangelho que nos guia. E também vocês estão sendo convidados também a serem esses mensageiros do Evangelho, mensageiros da palavra de Deus. Então, até na própria etapa formativa do seminário, tem momentos em que fazemos isso, em outras não. Mas a palavra de Deus para o sacerdote, Lucas, como é essa relação? Ela é fundamental, porque, afinal de contas, é ela que nos guia, é ela que nos ilumina, é ela que abre os nossos horizontes e traz as respostas necessárias para que o mundo precisa ouvir, que o nosso povo precisa ouvir nas nossas paróquias. Então, sem ela, sem esse farol, né, nós não vamos nos guiar. Vai ser como um salto no escuro. Então, a palavra de Deus, ela deve ser essa palavra norteadora da nossa vida, dos nossos projetos, nossos planos pastorais. Né? A gente não coloca o joelho no chão, né, e reza à luz da palavra, não vamos conseguir trazer respostas que necessitamos para a nossa vida. Né? Agora eu quero de vocês uma palavra que resume esse tempo vivido no seminário para vocês. Uma palavra e o porquê, começando por Otávio. Quem nos separará do amor de Cristo? Nada. Por que eu digo isso? Porque em 2017, você estava chegando, você ainda iria chegar, na verdade, você estava no propedêutico, mas Lucas Sena, acho que era o primeiro ano dele no seminário, né? Foi exatamente o ano que eu deixei o seminário, por diversas razões. Questões minhas, pessoais, com dúvidas, questionamentos, da minha própria humanidade. E quando eu deixei, achei que nunca mais teria o encanto pela vida sacerdotal. E fui para o mundo do trabalho. E por incrível que pareça, foi exatamente o mundo do trabalho que me fez reencontrar o sentido da vocação, o sentido de ser sacerdote, pastor, no sentido de seguir a Cristo. Não tenho dúvida de que isso não tenha sido obra do acaso, não. Foi intervenção do amor de Deus. Então, quem nos separará do amor de Cristo, do amor de Deus? Ninguém, nem mesmo nós, com as nossas contradições. Ele usou a minha dúvida, o meu questionamento, para me amadurecer. E nessa forja, reencontrar o sentido do sacerdócio, reencantar-se com o sacerdócio e dar um passo mais profundo, mais livre de retorno. Então, se estou vivo, e aí seria outra história, mas não vai dar para trazer aqui, se estou vivo, se estou aqui hoje, se retornei ao seminário, quando achava que não retornaria mais, estou porque nada me separa do amor de Cristo. Ele sempre tem a iniciativa de nos amar e sempre tem a iniciativa com sua palavra de nos mostrar o caminho de corresponder a esse amor. Quem nos separará? Quem vai nos separar do Amor de Cristo, quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem Será? Lucas. Sem mim, nada podeis fazer. Acho que em meio a tantas dúvidas e eu que sou jovem ainda, viu? Embora tenha 30 anos já, mas um dia já estive no lugar de você, jovem, que nos escuta, que nos vê e que pode estar nesse momento de dificuldade, de tantas interrogações na sua vida, né? Porque eu digo sempre a um jovem, quando a gente está falando de vocação, está falando da vida da gente. A gente não está falando só de vocação, a vida religiosa, mas está falando da vida. Mas naquele instante que eu estava cheio de dúvidas, querendo fugir da vontade de Deus para a minha vida, eu percebi que lá fora, aonde eu estava fazendo investimentos que não tinha nada a ver com a minha vida, eu estava com saudade de Deus. Então, aí sim veio aquela coragem, aquele ímpeto, aquela força para dizer,
eu quero servir ao Senhor, eu quero estar próximo ao Senhor, como um amigo, como aquele que serve. Né? Então, nos momentos em que a gente sente dúvidas, é aí que é importante o momento de oração, de estar a sós com Deus, na intimidade com a palavra, né? Para que é preciso se retirar, né, da sua realidade, para você ver, né, que aquela vida que você está vivendo, né, possa não ser de acordo com a vontade de Deus, mas da sua vontade. Essa semana o padre Jair dizia algo interessante, que os pais às vezes ficam assim, perguntando, né, o que é que você vai ser quando crescer, menino? Né? Mas será que a gente não poderia mudar? O que é que Deus quer, né, para a sua vida? Né? Essa seria a pergunta ideal, né? Porque nem sempre o que a gente quer vai trazer a nossa felicidade, mas sim o que Ele quer. Então, quando eu me dei conta disso, é que eu tive a certeza, não, é isso que eu preciso investir na minha vida, né? O estar com o Senhor, né, plenamente. E você pensou em ser o quê quando crescer? Ah, Sério? Desde pequeno? sempre desde pequeno, mas quando a gente vai crescendo, né, a gente vai querendo fugir da coisa, né? Então, eu cheguei a fazer um curso de Direito. Quando eu comecei a tomar umas notas baixas nas provas, eu falei, isso aqui não é para mim, tenho certeza. E eu sempre gostei, interessante, né? Estou aqui fazendo um podcast e sempre gostei dessa coisa de rádio e TV. E aí investi, né, no curso de rádio e TV, né, na Universidade Estadual. Mas foi lá que realmente eu vi, olha, isso aqui não é para mim. Né? Até saí às vezes da aula, né, filava a aula para ir para a igreja, né? Eu era coroinha na época, então olha, isso aqui realmente é um sinal que não é para mim. Então fechei, tranquei o curso e aí estou aqui hoje. Rádio Celso. Confere o garoto. E você, Otávio, pensou em ser o que quando crescer? Quando criança, né? Padre também? Olha, Léo, padre também. Vou te dizer por quê. Eu lhe disse ainda há pouco que o padre pode encantar as pessoas com a esperança, sendo a vida dele, na sua relação com Deus, na vivência de fidelidade ao sacerdócio que Cristo lhe confiou, esse sinal de esperança. Minha mãe, como eu chamava minha mãe, mamãe, levava à igreja, né, desde pequeno. E todos os dias que ia para a igreja, eu já ficava feliz, alegre, porque ia para a igreja, lógico. Mas eu era muito danado. Minha Nossa Senhora, você olha essa cara aqui, você não faz ideia. Como dizem no interior, eu era o raio da celebrina na igreja. E mexia em uma coisa, mexia, até subir no altar para puxar a roupa do padre, eu fazia. Atentado. E aí minha mãe disse, não vou levar mais esse menino para a igreja não, porque as pessoas começavam a falar, lógico, né? E aí, no dia que ela não me levava à igreja, eu ficava na janela da casa chorando. Mamãe, me leva, que eu quero ver o povo, eu quero ver o povo. Mas o povo não era o povo, a assembleia, era o padre. Porque eu associava a música, o povo de Deus no deserto, ao padre. Então existia algo na vida do padre que desde pequeno me encantava. Mas isso foi saindo, e aí entrou outras questões que eu gostaria muito de ser. Coisa de criança mesmo. A primeira delas era ser um juiz, depois professor. E por último, até motorista de ônibus. Olha que coisa, eu gostava de brincar, ficava encantado com rodoviária, eu gostava de viajar, né? Essas coisas todas. Mas, no final, a força de Deus foi maior do que eu. Venceu. Cheguei até a atuar na educação, como docente, como professor. Eu era alegre, mas não era feliz, não era pleno. Faltava-me algo. E o que me faltava era exatamente essa saudade de seguir Jesus mais de perto. Um caminho que eu já tinha feito, que era o caminho da vocação sacerdotal. Então, no final, de fato, quem vai nos separar do amor de Cristo, né? Ele venceu. Quem vai? Venceu. E venceu em mim também, porque eu perguntei porque aqui eu sou minoria. Eu não pensava em ser padre quando era criança. Não pensava. Acho que até pela própria questão familiar, né? Em vocês isso era mais desenvolvido, né? A mãe levava para a igreja. Minha mãe me levava também, mas pelo fato de não ser tão religiosa, então acho que isso não foi pequeno, né? Então, desenvolvendo em mim a parte religiosa, mas depois com o tempo, Deus dá o jeito dele, né? Dá o jeito dele. Chegou a hora que foi inevitável não puxar pelo pescoço e dizer, você é meu. E chegou o momento.
O papo tá bom, mas estamos caminhando para o fim. E falando nesse sentido de com a juventude, olhando para a juventude, para os futuros jovens que já estão sendo chamados pelo nosso Senhor, só que às vezes não tem alguém que dê aquele alerta maior. Essa aqui é a oportunidade. Então, começando por Lucas, olhando ali para aquela câmera, fale lá para aquele olhando a gente agora. Está olhando para a gente, se perdeu no YouTube e parou aqui do nada. Não do nada, Deus deu o jeito dele. Mande o recado, Lucas. Meu jovem, minha jovem também. Como o nosso pároco, meu e de Leonardo, costumava dizer lá na paróquia, tirem os fones do ouvido. Esteja aberto ao novo de Deus na vida de vocês e não tenham medo de se lançar nessa aventura. É uma aventura que vale muito a pena. E como toda aventura, tem os medos, tem as alegrias, tem as tristezas, tem os desafios, mas no final é Deus que vence a gente. Então, se você tem dúvida ainda de se lançar nessa aventura vocacional, não tenha medo e siga a Jesus nosso Senhor. Bom Senhor, vai que é tua. Meu caro jovem, não tenha medo de seguir a Cristo. As dificuldades vêm, as dúvidas vêm e são boas, são válidas que venham para fortalecer a resposta. No momento em que nós queremos escutar a voz de Deus, tem muitas outras vozes. Às vezes as vozes de uma profissão atraente, uma vez que o sacerdócio não é uma profissão, mas uma vocação. Às vezes há vozes do mundo, com suas ideologias, com suas ideias, com seus modos diversos de viver. Não tenha medo de seguir a Cristo. Não tenha. Dê o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Isso é suficiente. Depois ele se encarrega do resto. Como ele mesmo disse, coragem, eu estarei convosco todos os dias até o fim. Olhando para trás, no retrovisor da história, eu fico muito feliz, mas muito feliz, e mais do que feliz, grato a Deus, porque eu poderia ter trilhado outros caminhos, mas valeu a pena ter trilhado o caminho que Deus sonhou. Desse modo eu só posso louvar e dizer a Deus, obrigado, Senhor, porque eu não estou desperdiçando a minha juventude, a minha energia, a minha força de jovem, com qualquer coisa. Valeu a pena dar a vida por ti. 1000 vidas me deste, 1000 vidas eu te daria. Então, coragem, não tenha medo. Dê o primeiro passo. Ele vai se encarregar do resto. Porque aquele que te chamou é fiel. Segue o barco. Segue o barco e fique no barco. O barco de Pedro, o barco da igreja. Fique no barco. Um dia, como qualquer outro dia, o Senhor nos chamou para uma grande missão. Um jovem, como qualquer outro jovem, o Senhor nos chamou para uma grande missão. Eu nada sabia, eu não entendia, mas estamos. Eu disse sim por amor. A igreja, sem dúvida, é grata pelo sim de vocês. E abemos data. Na descrição desse vídeo está a data de ordenação diaconal dos nossos irmãos que foram aqui hoje entrevistados. Então, veja a data, veja o local, se puder, faça-se presente nesse momento bonito, muito significativo para a nossa igreja particular. Garotos, muito obrigado por aceitar, disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês, que vocês têm muita coisa corrida, tenho certeza, mas de estar aqui com a gente, estar aqui com a gente. Você também, que chegou aqui no YouTube, seja sempre muito bem-vindo. Deus abençoe e, por hora, hoje, isso aqui é tudo. Papo com Seminarista.